Olá pessoal, tudo bem? A paz de Cristo esteja com vocês. Hoje nós vamos compartilhar da palavra de Deus e nós vamos falar um pouquinho sobre as provações, né? Aquilo que a gente passa no nosso dia a dia, a gente vive a todo instante, a todo momento que nós estamos sendo provados. O que seria uma prova? Comparando com o nosso ambiente escolar, para ficar bem didático, bem fácil de a gente entender, quando o professor aplica uma prova para um aluno, qual o objetivo dessa prova? Para que serve esse teste, né? Uma prova, ela serve para medir o conhecimento, para saber o nível de sabedoria, o nível de evolução, ou seja, ela serve também para que a gente possa passar para um próximo nível. Imagina na escola, a gente faz uma prova para ver se a gente tem um conhecimento, se a gente está apto a passar para a próxima fase, vamos dizer assim. E na nossa vida, no dia a dia, na nossa rotina, quais são as provações que a gente passa? Quais são os testes que nós passamos no dia a dia? Então eu elenquei alguns aqui que a gente pode estar falando. Por exemplo, a nossa paciência. Nós somos provados na nossa paciência, A gente sempre fala teste de paciência. A paciência tem a ver com a ansiedade, com o nosso nível de ansiedade. Se nós somos mais ansiosos, normalmente a gente tem menos paciência, não é mesmo? E ao contrário, a gente não sabe o momento certo de fazer as coisas, então às vezes a gente quer fazer antes da hora, enfim, isso a todo instante a gente tem que estar buscando ter paciência, ter equilíbrio a todo momento. Nós somos provados também na nossa coragem, nos nossos medos, nas nossas inseguranças, de tomar as decisões, de fazer as coisas, ou seja, o nosso medo de enfrentar as situações perigosas. A gente é provado. Na nossa esperança, quando muitas vezes nós temos dúvidas e nós não sabemos o que a gente espera, o nosso futuro, o nosso amanhã, a gente tem aquela dúvida, aquele medo, Mesmo financeiramente, quando a gente tem os nossos planejamento financeiro, a gente espera que o dinheiro vai dar, que vai dar para comprar alguma coisa, Somos provados também na questão da preguiça. Nós somos resistentes à mudança. Muitas vezes a gente tem preguiça de fazer alguma coisa, de mudar, de tomar uma atitude, de sair da zona de conforto, como a gente sempre diz. Somos provados na saúde, porque vem as doenças, vem as enfermidades, psicologicamente falando, fisicamente falando, a gente é provado isso sempre. E também na nossa fé, na nossa vida espiritual, nós somos muito provados. E onde que nós somos provados, enfrentamos essa situação? Situações relacionadas à nossa família, ao nosso trabalho, com os nossos amigos, ou seja, em todo lugar onde ocorre o relacionamento com pessoas. Então a todo instante, a todo momento a gente está se relacionando com pessoas. Tá? E por que é tão difícil, por que essa convivência é tão difícil entre nós humanos, vamos dizer nesse sentido? Porque nós humanos temos as nossas limitações, cada um de nós tem a nossa limitação, cada um de nós tem a nossa imperfeição, tá? Não tem nenhuma pessoa que é perfeita, às vezes ela é boa numa coisa, mas ela é ruim na outra, ela precisa melhorar um pouquinho. Então assim, as nossas limitações e as nossas imperfeições faz com que a nossa convivência, o nosso relacionamento se torne difícil. Tá? Então onde tem pessoas, tem provação. Essa é uma questão assim que todos nós vivemos. Então nós podemos dizer que nós temos aquelas fases boas e ruins, às vezes tudo vai bem, às vezes de repente tudo vai mal, então nós temos os nossos altos e baixos. E o que Deus pede para nós em relação a isso? Deus pede obediência. Ele quer que nós sejamos obedientes à palavra de Deus, à Bíblia, aos mandamentos, Nós temos que ser obedientes aos mandamentos de Deus. É isso, é a única coisa que Deus nos pede.
né? Principalmente na questão do amor, de amar a Deus, de amar ao próximo. Então, a aprovação, ela, de certa forma, ela é um teste para a nossa fé, tá ok? Para que nós possamos sempre perseverar em Deus e não sair da graça de Deus. Tiago 1, versículo 2 diz o seguinte, que feliz é o homem que persevera na aprovação. Depois de aprovado, ele receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Ou seja, aquele que persevera, aquele que passa pela aprovação, né, ele receberá a coroa da vida. Ou seja, ele receberá a vitória. Então Deus está falando para a gente que nós passaremos por provação, porém, se a gente superar aquela provação em Deus, permanecer em Deus, nós vamos ter a vitória, nós vamos ter uma recompensa, nós vamos ter um ganho para a nossa vida. Mas espera lá, tá? Vamos tentar entender isso melhor. Então, quando nós pedimos para Deus, Pai, Senhor, me dá paciência, me dá coragem, eu estou com medo, me dá esperança, me dá uma resposta, o que Deus faz? Deus permite situações na nossa vida para que nós possamos aprender a ter paciência, para que nós possamos treinar a nossa coragem, para que nós possamos, enfim, exercitar a nossa esperança. Então, Deus permite situações para que a gente possa nos tornar mais pacientes, mais corajosos, mais obedientes, enfim. Então, na vida, nós ganhamos ou aprendemos. A todo instante nós estamos aprendendo, principalmente com os nossos erros de tropeço. Então, assim, não acha que, não deu certo aquele negócio. Não tem problema. Você aprendeu alguma coisa com aquela situação. Enxerga a vida desse jeito. Mas eu não tive o sucesso no que eu queria. Mas enxerga a situação e aprende alguma coisa com isso. Tá? A todo momento nós estamos aprendendo. Tá? A palavra fala, dai graças a todo momento, ou seja, agradece a todo momento, mesmo na situação ruim, na situação de dor, de dificuldade, de prova, dá graças e não reclame. Tire uma lição de cada situação, tá ok? Então, com as provações que nós já estamos entendendo que as provações acontecem na nossa vida pela permissão de Deus, Deus testa a nossa fé para ver se no momento da aprovação a gente abandona ele ou se a gente busca ele mais ainda, ok? Então nós precisamos passar pela aprovação para que nós possamos amadurecer, crescer, evoluir na nossa, espiritualmente falando. Provérbios 17, versículo 13 diz o seguinte, que o Senhor prova os corações, ou seja, Deus testa a nossa reação para ver se a gente fica com ele ou se a gente abandona ele. Comparando com a questão escolar, vamos pensar, quando a gente está estudando para passar no vestibular. Então, assim, a gente tem que fazer uma prova difícil, que é o vestibular, para poder entrar na faculdade. E aí, lá na faculdade, a gente tem que fazer as provas para poder passar de ano. Quando a gente termina a faculdade, a gente vai fazer uma pós-graduação e tem que fazer uma prova, depois entra no mestrado, tem que fazer a dissertação, depois tem que faz para o doutorado, enfim, provas e provas para a gente subindo de nível na vida escolar. Assim também é na nossa fé. Deus permite as provas para que a gente possa crescer de forma espiritual. E a palavra diz o seguinte, que o justo vive pela fé e ele é provado no fogo. Né? Porque quando nós passamos pelas provações, nós nos tornamos mais fortes, mais preparados. Né? Então o justo vive pela fé e é provado no fogo. E na palavra de Pedro, capítulo 4, versículo de 12 a 14, diz o seguinte, caríssimo, não vos perturbeis no fogo da provação, como se acontecesse alguma coisa extraordinária. Pelo contrário, alegrai-vos e ser participantes dos sofrimentos de Cristo, para que possais alegrais e exultais no dia em que fosse manifestada a sua glória. Se for de ultrajados pelo nome de Cristo, bem-aventurados sois vós, porque o Espírito da glória, o Espírito de Deus, habita em vós. Olha a palavra falando, no momento da provação, alegre-se, filho, alegre-se pela provação, porque se você não fica com medo que vai acontecer algo, vai passar, o sofrimento vai passar.
o sofrimento vai passar. E aí fala, se forem ultrajados, ou seja, se forem humilhados pelo nome de Cristo, bem-aventurados é, porque o Espírito Santo habita em vós. Nós vamos entender um pouquinho mais essa passagem. Então Deus nos pede para nos alegrarmos nas provações. Mas como nós vamos nos alegrar? Porque no momento de provação, vai pensando aí comigo, normalmente nós estamos desanimados, nós estamos totalmente descrentes e tristes. Como nós vamos nos alegrar? E aí, meus irmãos, eu vou falar para vocês. Sabemos que é necessário passar pelas provações, mas nós precisamos nos preparar. Esse é o segredo. Todo mundo vai passar por provação, mas precisamos estar preparados para passar por essa provação. Tá? Então o sofrimento não dura para sempre, ele vai passar. E nós temos na palavra falando orai e vigiai. O que significa isso? A oração, nós pedimos o Espírito Santo, nós enchemos o Espírito Santo. E somente com o Espírito Santo de Deus nós temos força para suportar as provas. Então nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, tá ok? E vigiai, não sair da graça, não prevalecer no pecado, andar no caminho reto, fazer a vontade de Deus. Salmo 10, versículo 5 diz o seguinte: o Senhor prova o justo e o injusto, mas aquele que ama a injustiça, ele abomina. Ok? Então sempre buscando a justiça, as coisas justas, as coisas corretas. Aquele que está vivendo o ímpio, aquele que está vivendo fora da graça de Deus, no pecado, Deus abomina. Ok? Então que a gente possa refletir sobre isso. Agora falando numa segunda parte, já indo para o final da nossa partilha, por que quando o professor aplica uma prova, vamos falar uma prova escrita, ele fica em silêncio para que os alunos façam a prova. De forma alguma ele fica tirando dúvida. Ô professor, eu não sei essa questão, como que é? Ele não explica, na hora da prova ele fica quietinho, tá ok? E comparando com as nossas vidas, muitas vezes nós pedimos a Deus, suplicamos a Deus, imploramos a Deus e Deus não nos responde nada. Deus não fala nada. E o que significa esse silêncio? Significa que Deus não gosta da gente? Não, nós temos que entender o silêncio de Deus. E é isso que nós vamos falar agora. Quando Deus fica em silêncio, Ele está testando, Ele faz com que a gente seja obrigado a fazer uma autoanálise, seja obrigado a escutar o que Deus tem para falar para nós. A gente busca mais o que Deus tem para falar para nós, né? E voltar, se for o caso. Se nós temos uma vida de pecado, nós temos que voltar, pedir perdão para Deus, porque quando a gente está em pecado, não adianta, a gente não ouve a voz de Deus, tá? Então Deus testa a nossa reação ficando em silêncio, ok? O silêncio de Deus não é um castigo, pelo contrário, entenda, meu irmão, é através dele que nós passamos de nível, de fase. Nós mudamos de vida, nós somos provados e nós buscamos aquilo que Deus quer para nós, tá? E também o maior exemplo desse silêncio de Deus foi exatamente na morte de Jesus Cristo, quando Jesus estava na cruz, e ele estava lá implorando a Deus, falando para Deus: Pai, imagina o sofrimento de Jesus Cristo, e Deus não falou nada com ele. Ou seja, aquele silêncio foi necessário para que uma maior realização, uma vitória maior pudesse acontecer, que foi através da morte de Cristo, depois pela ressurreição de Cristo, que nós temos hoje a oportunidade de ter a eternidade na nossa vida. Então Deus permite a prova, certo? Mas antes da vitória, antes do momento de vitória. Então assim, o silêncio de Deus é necessário para que nós possamos ser provados, para que nós possamos buscar a Deus, mas para que nós possamos refletir, ver o que está errado, mas para que tenhamos a vitória, para que algo bom venha acontecer na nossa vida. Quando as pessoas... e aí eu falo, quantas pessoas desistem de Deus? Quantas pessoas
param nesse silêncio de Deus, pedem, Deus não faz, não, Deus não fala, Deus se cala, e as pessoas não entendem e desistem de Deus. E perdem muitas vezes a salvação aí. E para finalizar, meus irmãos, quando eu falo vitória, qual a vitória de Deus na sua vida? Deus quer que você vença também. A vitória de Deus na sua vida, na minha vida, é a vontade de Deus. Deus quer que você vença. E para que você vença, você tem que fazer a vontade dele. E para isso você é provado, para que você possa estar sempre evoluindo na tua fé, para que você possa ter mais fé, na verdade. Porque nós, irmãos, nós temos pouca fé. A nossa fé precisa ser a cada instante sendo alimentada, porque por nós a nossa fé é muito pequena, tá? Então, fazer a vontade de Deus, entenda, a vontade de Deus para a tua vida é diferente da vontade de Deus para a minha vida. Não é, o Ricardo, ele é formado numa área, ele tem um carro, uma casa, uma família, uma esposa, então todo mundo tem que ter o mesmo carro, a mesma casa, o mesmo trabalho que eu, a mesma... Não, meu irmão. Você tem que entender qual a vontade de Deus para a tua vida. Qual os propósitos de Deus para a tua vida. E é isso que é difícil, porque nós queremos as nossas coisas. Nós queremos que o nosso coração quer. A gente busca isso. Mas a gente, a todo instante, pede para Deus. Deus fica em silêncio, a gente não entende. A gente vai. E quebra a cara. Porque Deus quer que a gente caminhe do jeito dele. Com as coisas dele. Quantas coisas na minha vida eu peço a Deus, eu estou pedindo, não acontece. E eu tenho que entender que isso é a vontade de Deus. Que não é a minha que tem que ser realizada, é a vontade de Deus. Amém, meu irmão? Mas na vida do fulano aconteceu, mas a vontade de Deus para a vida dele é diferente para a vontade de Deus para a minha. Tá? Então, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável a Deus. Então... Finalizando tudo isso que a gente falou, o que a gente entendeu? Né? Mais uma vez recapitulando. A gente entendeu que todos nós vamos ser provados. Que todos nós vamos ser provados. Que a todo instante somos provados e nunca deixaremos de ser provados. Se queres servir, permanece na aprovação, diz a palavra. Quando a gente entra para servir a Deus, nós vamos ser mais provados ainda. E nós temos que entender que a todo instante nós vamos ser provados. Eu sou provado. Há mais de 20 anos eu caminho com o Senhor. Eu me converti na igreja, aceitei Jesus. E eu sempre sou provado. Essa semana, preparando essa palavra, eu fui provado. Hoje eu fui provado. A todo instante eu fui provado. Um exemplo bobo, enquanto eu escrevia, né, preparava a pregação, eu escrevo num caderno, por 2 vezes a caneta falhou, e eu poderia ter desanimado, eu poderia ter desistido, mas não, pela segunda vez eu fui lá e peguei uma outra caneta e continuei. Então assim, a aprovação vem sempre na nossa vida, a gente tem que estar preparado pela aprovação. E como que a gente se prepara? A gente se prepara com oração, com vigília, a gente se prepara buscando o Espírito Santo, a gente se prepara indo na igreja, se confessando, e quando a gente pede, Deus silencia, significa que a gente precisa se refletir algo, recuar e entender esse silêncio de Deus, que é para o nosso bem, é para que nós alcancemos a vitória. Então Deus permite a aprovação para que nós alcançamos a vitória. Eu desejo para você e para sua família, que vocês permaneçam na paz de Cristo, que vocês possam se preparar para enfrentar as provações e crescer na fé e fazer a vontade de Deus para a tua vida. Amém? Vitória em Cristo Jesus.